Agora, vocês podem observar que os dados estão carregados aqui no menu lateral direito, na parte de dados. Eu tenho todas as tabelas, dimensões e fato que eu conectei no meu projeto. Ó. Dimensão cidade, com as colunas lá com as informações de cidade. Dimensão ocorrência, dimensão veículos e a tabela fato custos, todas as informações de custos. E a F pedidos com as informações de pedidos. Todos os arquivos que a gente trabalhou lá no Power Query, fizemos as transformações, limpeza, criamos alguma coisa específica, está aqui dentro carregado do projeto. Então, se eu quiser fazer a consulta em uma dessas bases aqui, não precisar voltar lá no Power Query, não precisar abrir de novo o Power Query, como que eu faço isso? Eu posso vir aqui nesse botão, ó, exibição de dados, nesse botão do meio aqui, eu vou mudar o ambiente, e aqui eu consigo fazer a leitura dos dados que estão carregados no meu projeto. Por exemplo, se eu clicar aqui na tabela dimensão cidade, ó, carrega para mim todas as informações que tem dentro dessa tabela. Se eu clicar aqui, por exemplo, em de ocorrência, vai carregar todas as informações de ocorrência e assim por diante. Qualquer tabela que eu tiver conectada, qualquer conjunto de dados, eu consigo fazer a leitura aqui, a varredura das informações dentro do Power BI. E por que isso é importante, pessoal? Quando eu for criar as medidas, os cálculos que eu quero criar, é muito importante que eu consiga vir aqui e observar para pensar na lógica do cálculo que eu quero desenvolver através da linguagem DAX, que a gente vai ver a seguir daqui a pouco. Então, eu consigo vir aqui e fazer uma consulta rápida para tentar criar a lógica e o racional do cálculo que eu preciso desenvolver. Vamos começar a fazer os nossos primeiros cálculos dentro do Power BI para a gente ver algumas associações, o que falta ser, o que precisa ser feito ainda dentro do nosso projeto e vamos começar a colocar a mão na massa de fato. Eu vou voltar aqui para a exibição de relatório, né, que é o menu principal, e vou começar a criar algumas medidas aqui para começar a chegar nas respostas lá do que a gente quer para o nosso diretor logístico. Né? Que os primeiros big numbers, os primeiros indicadores que a gente tem que calcular vai ser a receita, o custo total, o resultado dessa operação e a margem operacional. O primeiro racional que a gente tem que desenvolver aqui é criar a receita bruta dessa empresa, né? O quanto ela tem de receita. Aonde vai estar essa informação? Eu pergunto para vocês. Ou vai estar aqui na tabela fato custos ou fato pedidos, né? No caso a receita bruta, pessoal, vamos voltar aqui, ó, exibição de dados, ó, vamos lá na tabela fato pedidos. O fato pedidos, a lógica, o racional, né? O que é o resultado, né? A receita. A receita é aquilo que eu vendo. Aqui, como é uma empresa de logística, como que ela ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro através do frete, né? Do valor do frete, que é essa coluna aqui na tabela fato pedidos. Então, o que vai ser a receita dessa empresa? É eu somar aqui na minha tabela fato pedidos toda essa coluna aqui, valor frete. Então, eu tenho que falar de alguma forma para o Power BI, ó, Power BI. Vai lá na tabela fato pedidos, na tabela fato pedidos, e soma toda a coluna valor frete. Essa é a lógica, o racional que a gente tem que desenvolver para chegar nesse valor de receita. Porém, como que a gente faz isso? A gente consegue fazer isso através da famosa linguagem DAX. A gente vai ver como que a gente consegue calcular essa medida a seguir. Vamos agora calcular o faturamento total dessa empresa, na receita total. Voltando aqui para o menu inicial, ó, exibição de relatório. Eu tenho aqui as tabelas que eu conectei, né, dentro do meu arquivo. Eu não quero criar esses cálculos aqui dentro. Eu quero criar uma tabela só para trazer as medidas que eu vou criar agora no nosso projeto. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, página inicial, clicar nessa opção inserir dados, cliquem lá. Eu vou criar uma tabela para colocar todas as medidas que eu vou usar no meu projeto. Vou renomear aqui para medidas e vou carregar. Observem que vai aparecer uma nova tabela aqui no menu lateral direito, ó, que todas as medidas eu vou criar agora dentro dessa pasta aqui, dessa tabela, na verdade. Então, como é que eu faço para criar uma medida no Power BI através da linguagem DAX? Eu venho aqui com o botão direito, dentro da pasta que eu quero criar a medida, ó, botão direito. Abre esse menu aqui para mim com algumas opções. Eu venho aqui, nova medida. Aonde que abre esse menu aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse menu, escrito medida, que é o nome da medida que eu quero dar, o igual, e após o igual a expressão que eu quero escrever aí via linguagem DAX, para fazer o cálculo, o racional do cálculo que a gente quer chegar. No nosso caso aqui, a medida vai chamar receita, né? Receita total.
Receita total é o nome da medida. Sempre que a gente criar uma medida, pessoal, tentem associar a entregável que de fato você quer. Não faz sentido eu colocar aqui número de pedidos, por exemplo, né? Eu estou livre ali para escrever o nome que eu quero na medida, porém sempre associe ao que você vai usar em um gráfico ou de fato àquilo que você quer calcular, né? Então aqui eu quero calcular a receita total, eu nomeei dessa maneira. Aí veio igual, após o igual eu vou escrever minha expressão DAX ali para retornar o cálculo que eu quero fazer. Como a gente viu anteriormente, a gente tem que somar aquela coluna na tabela fato pedidos, a coluna valor, né? Valor frete. Então, a fórmula DAX que a gente vai utilizar para somar é aí para quem sabe inglês, ó, sum, que é somar em português, né? Então, o Power BI é legal que você começa a dar alguns comandos aqui para ele, com S, por exemplo, ele traz uma lista com todas as linguagens DAX que envolve todas as fórmulas DAX que envolvem o S. No nosso caso, a gente vai usar a sum, que é somar. Abro parênteses e o Power BI vai conversando comigo, né? Ele retorna aqui para mim. Qual column name que eu quero somar? Ou seja, qual o nome de coluna que eu quero somar? Como a gente viu, a gente quer somar a coluna que se chama valor frete, né? Que é essa daqui, ó, voltando aqui no menu de exibição, ó. Fato pedidos. Fato pedidos. É essa coluna que eu quero somar, ó, valor frete. Então ele perguntou para mim qual column name, o nome da coluna, é esse daqui, ó. Valor frete na tabela F pedidos. Vou voltar lá para minha medida, ó. Então, vou escrever aqui valor frete para ver se aparece, ó. Aqui ele já me dá opções aqui, ó, com a palavra valor, ó. Então essa daqui, ó. Essa coluna que eu quero somar, valor frete, na tabela F pedidos. Vou selecionar e fechar o parênteses. Aqui, pessoal, a estrutura é sempre essa. O DAX, a fórmula DAX, parênteses, o nome da tabela, que a gente quer fazer esse cálculo, né? No nosso caso, a tabela F pedidos, tá certo? Na tabela pedidos. Qual coluna entre colchetes? A coluna valor frete. Então, a gente está somando isso. E terminando aí, finalizando a edição, pessoal, qual o formato que eu quero dar para essa medida? Eu quero um formato de monetário. Então, venho aqui, ó, formato, moeda. Vamos procurar lá. O padrão do Power BI ele traz em dólar, tá? Mas vamos mudar para o nosso dinheiro, para o real, ó. Eu busco aqui no menu. Cadê? RS cifrão do Brasil. Aqui, ó. RS. Vou mudar. Aqui ele já dá que são duas casas decimais. Vou puxar aqui agora um visual para ver se deu certo esse cálculo. Vou pegar aqui, ó, habilitei a parte de visualizações. Peguei esse cartãozinho aqui, ó, que é o símbolo 1, 2, 3, ó. Selecionei. Abriu aqui um design, ó, na minha tela, um visual, que é o cartão. Eu vou arrastar essa medida que eu criei, ó. Acabou de aparecer aqui a receita total com a calculadorazinha na frente, ó, lá para dentro do card. Deu 100, deixa eu aumentar esse cara aqui, ó, 126 milhões e 98. Daqui a pouco a gente vai editar ele, melhorar isso daqui. Mas aqui tá feito já a nossa primeira medida. A gente calculou a receita total que envolve essa empresa. Agora, seguindo o mesmo racional, a gente tem que calcular o custo total dessa empresa. Eu tenho a receita, o quanto que ela fatura, né, quanto que ela vende nos serviços prestados, que é o valor do frete. Agora vamos calcular o custo da operação. Então, vamos fazer aquele exercício de enxergar os dados que a gente tem conectado. Eu venho aqui, ó, em exibição de dados. Agora não vai estar nos pedidos, né, na fato pedidos, essa informação de custo. Vai estar na fato custos, na tabela de custos. Então eu venho aqui, eu tenho o valor do abastecimento, o valor da manutenção, custo fixo e tem uma coluna lá que chama custo total. Então qual é o racional que eu tenho que entregar para o Power BI? Ó, Power BI, vai lá na coluna custo total da tabela F custos e soma toda a coluna que eu vou ter o custo aí envolvido no meu processo. Voltando aqui para a exibição, ó, o que eu vou fazer? Dá um Ctrl C, Ctrl V nesse cartão. Ctrl C, Ctrl V. Vou arrastar ele para o lado, vou deixar ele mais ou menos aqui disposto, ó. Vou vir aqui na minha tabelinha de medidas, criar uma nova medida. Botão direito, nova medida. Essa medida agora vai se chamar custo total igual. Novamente a linguagem DAX lá, a fórmula DAX sum. Abriu parênteses. Qual o nome da coluna que eu quero calcular? Custo total. Procura aqui, ó, custo
Ó, custo fixo, tananã, ó, tem tabela fato, F custos, ó. Tabela fato custos, coluna custo total. Fecho parênteses. Mudo lá de novo para moeda. Coloco a moeda brasileira aqui, o real, ó. Ela vai ficar com 2 casas decimais. Agora só tenho que mudar essa informação da medida no meu cartão. Selecionei o cartão, eu venho aqui, desabilito, ó, tirei o campo, agora arrasto para cá custo total. Ó, tem um faturamento de 126 milhões e um custo de 88 milhões. Agora a gente pode calcular o nosso terceiro big number aí, que é o resultado dessa operação, né? Se eu tenho, o resultado é o quê? A diferença entre a receita e o custo da minha operação, o quanto eu faturo e o quanto isso me custa. Então vamos criar lá a nossa terceira medida. Nova medida. Vou chamar essa medida de resultado. Diferente das medidas anteriores, que eu fui fazer aquela varredura na tabela, ver qual coluna que eu queria relacionar, agora não, vai ser uma combinação entre duas medidas que eu já criei, que eu falei que vai ser a diferença entre a receita e o custo. Então, quando eu falo de diferença, matematicamente falando, é uma subtração, né? Eu vou pegar o valor da receita total, fazer menos o valor do custo total. Então, eu venho aqui, eu escrevo receita, ele já procura para mim a medida que eu criei como receita, ó, receita total, menos o custo total. Está feita aí a operação, dou um Enter. Vamos editar lá, é moeda também, isso daqui, cadê moeda? E eu vou colocar aqui como dinheiro do Brasil, ó, RS cifrão, real. Vou copiar esse cartão aqui, Ctrl C, Ctrl V, vamos entender qual foi o nosso resultado. Vou desabilitar o campo que está aqui e trago o resultado para cá. 38 milhões aí de resultado a gente obteve na operação dessa empresa. E por fim, vamos calcular o percentual da margem operacional. Como a gente faz esse cálculo aí para descobrir em percentual como é a margem dessa empresa, né? Se está tendo lucro, se não está, se está tendo só custo e prejuízo com a operação. Nova medida. Ao carregar aqui, eu vou dar o nome de percentual. Cadê? Ó? Percentual da margem operacional. Para calcular o percentual, pessoal, vamos usar uma nova linguagem DAX aí. A gente só usou o sum até agora para somar colunas. A gente vai usar a divide, que em português é dividir. Aí quando o Power BI retorna para mim, ele fala quem eu quero dividir. Aí ele fala o numerador, que é a parte de cima da fração ali, falando de matemática, né? É a parte de cima da fração. Depois eu vou colocar uma vírgula e a parte de baixo, que é o denominador, que é a parte de baixo ali da minha fração, para fazer a divisão. Nesse caso, o que vai ser nosso numerador? É o resultado, que a gente já tem essa medida calculada, ó, é o resultado, vírgula, aí agora sim o denominador, que é a parte de baixo da operação ali da fração, que vai ser a nossa receita bruta, que é a receita total, que a gente já tem calculado também. E fecho parênteses. Diferente dos indicadores anteriores, que a gente mudou o formato para moeda, esse daqui vai ser porcentagem, né? Só vir aqui, ó, clicar em porcentagem, que ele vai mudar o formato, já deixou lá 2 casas decimais após a vírgula. Eu venho agora nos visuais aqui, dou um Ctrl C, Ctrl V no cartão, pode ser em qualquer um aí. Vou tirar do campo o resultado e vou colocar essa nova medida que eu calculei, a margem operacional. Calculando aqui para o campo, 30,43% de margem a gente tem. Essa é a margem aí na operação dessa empresa. Então a gente já tem os 4 big numbers que a gente vai querer na nossa primeira tela de custos. Agora a gente vai começar a editar, começar a brincar com o layout e fazer um design mais apresentável em relação aos nossos números e em relação ao relatório como um todo. Agora que já calculamos os nossos 4 big numbers, os 4 indicadores principais dessa página, que nessa página a gente vai construir toda uma análise em relação aos custos aí para responder para o nosso diretor logístico. Vamos começar a mexer com o layout aqui agora. Vou renomear essa página aqui, vou chamar de custos. Só clicar 2 vezes ali na aba, renomear para custos. E os layouts aqui, o background, eu já tenho desenvolvido e vou disponibilizar aqui para vocês baixarem. Como eu disse anteriormente, o foco não é ensinar ferramentas para vocês,
É mais aqui a gente fazer a conclusão do nosso treinamento acerca do que a gente está pensando sobre indicadores, qual é a importância. Aqui é só para finalizar mesmo de fato, utilizando uma ferramenta de visualização de dados, que é o Power BI, mas o foco do treinamento não é ensinar a usar o Power BI, usar o Looker Studio, e sim mostrar os meios ali que a gente pode melhorar nossas interpretações, os nossos reportes, as nossas análises, mas não focado em ferramenta especificamente. Por isso eu disponibilizei para vocês as bases, o layout já desenvolvido, então baixem aí e vamos utilizar agora. Como que a gente muda o layout aqui da página, pessoal? Deixem nada selecionado, nenhum dos cartões. Venham aqui, ó, formatar sua página do relatório, tela de fundo. Se eu quiser simplesmente mudar a cor da página apenas, ó, eu consigo vir aqui e mudar a cor, ó, colocar um preto. Não mudou nada por quê? Porque a transparência está 100% ativada. Eu abaixo para 0%, muda lá para preto. Mas não é isso que eu quero fazer, vou voltar aqui para branco. Eu quero colocar um background que já está desenvolvido. Procuro no meu computador ali, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, procurar a imagem. Dentro da minha pastinha que eu tenho as fotos salvas, essa daqui, ó, agora que eu vou utilizar. Página 1. Abrir. Viram que não mudou nada? Por que não mudou nada? A transparência está 100% ativada, ou seja, a foto que eu coloquei está 100% transparente. Eu tenho que abaixar aqui para 0%, mas ainda ficou tudo desconfigurado. Eu tenho que clicar aqui em ajuste da imagem, em ajuste, para ficar do tamanho do meu background, lá do meu layout. O próximo passo aqui, pessoal, é a gente organizar esses cards que a gente já fez. Ó. Deixar isso aqui editado menorzinho. Vamos pegar um de cada vez e fazendo. Eu vou pegar a primeira receita e substituir aqui que eu já tenho a posição no meu card, ó, receita bruta. Vamos editar esse cara aqui, ó. Vou deixar ele menorzinho aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Vamos começar a editar. Selecionei o cartão, tudo que for de edição é aqui nesse pincel aqui, ó, eu vou começar editando o valor do balão, que eu consigo editar a fonte, o tamanho da fonte, a cor. Eu vou diminuir essa fonte aqui, ó, para 18. 18. Lá ficou menorzinho, agora ficou melhor. Eu vou fazer o seguinte também. O rótulo da categoria aqui, que é o nome de baixo aqui do cartão, receita total, eu não preciso utilizar porque eu já tenho o nome aqui no meu layout, né? Receita bruta. Eu vou desabilitar aquela receita total, vindo aqui, ó. Rótulo de categoria, eu desabilito. Vou vir aqui em geral agora e vou arrancar essa tela branca do fundo aí, ó, efeitos. Tela de fundo, removi. Agora eu posso diminuir na mão aqui também, ó. Deixar mais ou menos posicionado aqui, centralizado. Visual. Valor do balão. Não está dando para fazer a leitura aqui dos 126 milhões, né? Por conta do fundo preto, escuro. Vou mudar a cor da fonte aqui para branco. Agora ficou melhor a minha edição, ó. O que eu vou fazer agora? Eu não preciso fazer em todos os cards aqui tudo isso de novo. Eu vou pegar esse daqui que eu editei, clicar aqui em pincel de formatação e aplico nos demais, ó, no custo total. Já fez toda a formatação, deixou do tamanho da fonte. Agora é só eu vir aqui, ó, diminuir manualmente mesmo. Tentar colocar mais ou menos aqui centralizado. Vou fazer a mesma coisa para os demais, ó. Pincel de formatação, aplico lá. Diminuo, coloco mais ou menos aqui, ó, resultado. E por último aí, ó, pincel de formatação, a margem operacional. Já deu uma melhorada bastante aí no nosso layout, né? Já ficou bem bacana aí os nossos valores. E temos os primeiros big numbers, os primeiros indicadores aí plotados já no nosso dashboard. Agora, vamos tentar relacionar, criar algum gráfico aí, fazer alguma correlação entre as características que a gente tem e os valores que a gente criou através das medidas aqui, com esses 4 big numbers, né? Receita, custo, vou pegar algum deles e tentar fazer algum gráfico, por exemplo. Vou escolher esse gráfico aqui, o gráfico de base clusterizado, ó. Se eu arrastar, por exemplo, aqui para o eixo X, o valor da receita total, e eu quiser, de repente, aqui abrir outra tabela, deixa eu ver, a cidade para cada receita, no eixo Y a cidade. Observaram aqui, pessoal, que ficou o valor de cidade igual para todas as cidades, ó. Eu não tive a distinção de cada cidade, do valor da receita para cada cidade. Por que isso aconteceu? Ó, deixa eu aumentar aqui. Ficou todo mundo igual, totalizando lá, ó, 126 milhões, que é o valor de fato da receita, e não fez essa quebra por cidade. Por um simples motivo, porque eu ainda não fiz o relacionamento entre todas as tabelas que eu conectei aqui no meu projeto.
E lembra que essa era uma das features, aí, um dos recursos que o Power BI me possibilita. Eu criar relacionamento entre essas tabelas. Entre tabela dimensão e tabela fato. E eu não fiz isso ainda. Eu vou fazer isso aqui agora. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nesse terceiro ambiente, ó, exibição do modelo, onde tem conectado todas as tabelas que eu conectei aqui no meu projeto. As duas tabelas fato, ó, F pedidos, fato pedidos e fato custos. E a tabela dimensão cidade, dimensão veículos e dimensão ocorrência. Então eu preciso relacionar, fazer com que essas tabelas se conversem de alguma maneira. E para eu fazer essa conexão, eu preciso das chaves primárias, né, que a gente vai ter a chave primária na tabela dimensão, e as chaves estrangeiras que vão estar na tabela fato. E fazendo a conexão entre esses IDs, esses códigos em comuns entre a chave primária e a chave estrangeira, eu consigo fazer com que esse gráfico, por exemplo, eu consiga nivelar a receita dele por cada cidade, né? Não totalizando aqui igual o valor total para todas as cidades. Então vamos fazer o teste. Pegando aqui, pessoal, tabela dimensão, a informação de destino, eu vou ter essa informação de cidade aqui, ó, apenas na F pedidos, né? Vai ser o destino, que era aquela minha coluna. Cadê aqui? Ó? Deixa eu voltar aqui na tabela fato pedidos, ó. Que virou para mim um ID, né, na tabela fato pedidos, né? Vai ser esse o código. Esse daqui na fato pedidos é a minha chave estrangeira. E vindo aqui na dimensão cidade, eu tenho a minha chave primária, que é o mesmo conector. Você vê que é em comum o código ali Por isso que eu deixei propositalmente. Então eu vou relacionar as duas. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na destino e arrasto aqui na destino da F pedidos. Relacionei as duas lá, ficou o relacionamento realizado, ó. Cadê? Um para muitos, ó. O que quer dizer esse um para muitos? Aqui é a cardinalidade, pessoal. Que eu tenho apenas um código cadastrado aqui na minha dimensão, como a gente já viu anteriormente, e eu posso repetir esse código aqui diversas vezes na tabela fato, que é na chave estrangeira. Como a gente viu que na tabela fato, eu posso repetir várias vezes aquele determinado acontecimento. Agora, esse registro eu tenho apenas uma única vez na tabela dimensão. Já na tabela F custos, eu não tenho nenhuma informação vinculada à cidade, então não preciso fazer esse vínculo entre essas tabelas. Agora eu vou pegar aqui, ó, na tabela dimensão veículo, eu vou ver se eu tenho alguma informação de veículo aqui na tabela F pedidos. Eu tenho, ó, ID veículo com ID veículo, então eu vou conectar também os dois. Feito aí o relacionamento, ó, eu tenho também um para muitos. Um único registro de veículo na tabela dimensão, vários veículos registrados aqui, pode acontecer de repetir o mesmo veículo na tabela fato pedidos. Eu tenho informação de veículo na tabela fato custos, vamos ver? Tenho, ó, ID veículo. Vou fazer a mesma coisa, ó. ID veículo com ID veículo. E novamente, ó, relacionamento, ó, um para muitos, ó. Um da tabela dimensão, muitos na tabela fato, que é o símbolo aqui do asterisco, que significa muitos, e um aqui, ó. Isso daí representando a cardinalidade entre as tabelas. E agora aqui de ocorrência, pessoal. ID ocorrência, deixa eu ver se eu tenho na tabela F custos, informação sobre ocorrências. Eu não tenho, ó, essa característica. Mas já na tabela fato pedidos eu tenho aqui, ó, ocorrências de devolução. Eu vou conectar essas duas informações, ó. Conectando, fazendo um relacionamento. Eu tenho aqui, ó, um para muitos também. Uma ocorrência aqui registrada, como a gente viu na tabela dimensão ocorrências, ó. Eu tenho apenas um único registro, ó. Quando o código for 0, vai ser que o motivo foi entregue, e quando o código for 1, preço divergente, 2, falta de condições de pagamento e assim por diante. Já na tabela F pedidos, ó, eu posso repetir as ocorrências. Cadê a informação de ocorrência? Aqui, ó, ocorrência de devolução. Por exemplo, o 0, que é entrega, várias vezes acontece. Então tem a repetição do dado aqui na tabela fato. Esse é o comportamento. Feito o relacionamento, pessoal, vamos voltar aqui no desenvolvimento do relatório. Agora que eu criei o relacionamento, olha lá o que aconteceu. A receita quebrou por cidade, né? São Paulo sendo aqui o lugar que mais gera receita para essa empresa, depois Rio de Janeiro, depois Porto Alegre, assim por diante. Sem esse relacionamento, não acontece essa quebra aqui da visualização. E essa é a importância da gente criar um relacionamento bem estruturado, bem feito no nosso modelo, no nosso projeto, no nosso dashboard.